Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo episódio da ABRH, Conexão ABRH-SP. É com muito prazer que a gente está aqui fazendo esse conteúdo para todos vocês, profissionais de recursos humanos, líderes e qualquer profissional que tenha interesse no desenvolvimento de pessoas. Eu sou a Karine, faço parte da diretoria da ABRH Noroeste Paulista. E esse podcast, ele é patrocinado por um parceiro muito especial, que é a Facioli, uma consultoria especializada em todos os subsistemas de gestão de pessoas. E hoje, nesse segundo episódio, o primeiro oficial com um convidado, não teria como iniciar essa temporada sem convidar o Dimas, nosso parceiro oficial, Dimas da Facioli, que vai vir aqui falar um pouquinho sobre as soluções que a Facioli tem, para o mercado. A Facioli, ela é uma consultoria que já tem aí mais de 30 anos, então eles têm um grande know-how para falar, para trazer de experiência aqui. A BRH, ela tem esse intuito, esse objetivo de trazer cada vez mais know-how, conhecimento, trazer eventos, compartilhar as dores, que a gente vivencia também no ramo empresarial, corporativo. E a gente está aqui para isso, O objetivo da BRH com esse podcast é expandir cada vez mais multiplicar, cada vez mais esse conhecimento. Então, é através do podcast também que a gente traz para vocês todos os conteúdos. Dimas, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que isso. E, bom, eu vou pedir para que você se apresente, fale um pouquinho da Facioli. A gente estava falando aqui um pouquinho das soluções, que são diversas. Tá. E aí depois a gente passa para o tópico de hoje, que vai ser específico em remuneração e benefícios, tá bom? Bacana. Então, Tudo vamos bem. lá. Tá bom. Bom, Karine, prazer é meu de estar aqui, E a vocês também que estão nos ouvindo, nos vendo, enfim, nos canais aí que a BRH disponibiliza. Eu fico muito feliz de estar aqui e agradeço muito o prestígio de todos vocês. E também quero dizer que estou muito feliz com essa parceria, de patrocinar o podcast da ABRH regional, Regional do Noroeste Paulista. Do Noroeste Paulista. Não decorei ainda, mas vou decorar já. Problema. Enfim, a gente fica muito feliz de ser parceiro de vocês e de contribuir aí com o incremento de conhecimento, como você disse, para os profissionais de RH, sejam eles de quais áreas eles atuam, em qual nível eles estiverem, e também de quem quer trabalhar em RH, quem também sonha em trabalhar em RH. Que quer fazer uma carreira, em recursos Isso. humanos. Perfeitamente. Então, fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite e fico feliz de inaugurar a primeira entrevista aqui do podcast. Mais que especial. Bom, Karine, respondendo o que você me falou, a Facioli está no mercado há 30 anos, Eu queria me aposentar com 25 anos, mas não deu ainda. Até porque RH acabou virando a minha paixão, A gente fica falando de cachaça, mas não é uma boa analogia, mas a minha paixão, por trabalhar em recursos humanos. E esses 30 anos a gente, obviamente, aprendeu muito, evoluiu muito, E a Facioli vem nessa linha de evolução. Como você disse, a gente trabalha em todos os sistemas de RH. Então, a gente, desde a estruturação de uma empresa, por exemplo, a gente já montou não como uma montagem industrial, mas a gente já montou indústrias, desde o porteiro até o presidente da empresa. Nós fizemos todo o processo de estruturação de plano de carreira, de estruturação de estrutura organizacional, de contratação desse pessoal, de onboard, Então, a gente atua em todas as segmentações de RH. Então, a gente tem recrutamento e seleção, hunting, que está dentro do mesmo pacote, aí, treinamento e desenvolvimento. A gente tem duas grandes linhas, Nós não atuamos muito em todas
os assuntos frentes, né? de treinamento, mas a gente tem um projeto específico de desenvolvimento de lideranças e um projeto específico de desenvolvimento de força de vendas, olhando sempre para a competência comportamental. Então, o nosso modelo é um modelo que, obviamente, a gente olha para a competência técnica, mas ele sempre está atrelado num projeto de desenvolvimento, olhando para os KPIs, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um grupo de gestores de uma organização, a gente trabalha olhando os KPIs deles e ajudando eles no desenvolvimento ou no alcance desses indicadores. Depois você deve falar muito aí para quem está nos ouvindo o que é KPI. Tem alguns termos específicos, né, que a gente tem que, às vezes, falar um pouquinho, explicar, que a gente tem que entender que todos os públicos ouvem, né? Mas vamos seguir, a gente depois especifica um pouquinho. KPIs são indicadores de desempenho, né? Então, eu preciso alcançar a meta de venda. É um indicador de desempenho, por exemplo. Então, isso vale para qualquer pessoa que trabalha na área comercial. Eu preciso implantar um sistema de gestão de pessoas, é um KPI, por exemplo. Às vezes é um KPI de curta duração, mas é um KPI. Enfim, são indicadores de desempenho de uma maneira geral. Então, a gente trabalha nessas duas linhas, tanto no desenvolvimento de equipes comerciais, quanto no desenvolvimento de gestores, a gente trabalha olhando KPI e competência técnica e comportamental. Então, qual é a influência das competências comportamentais no desempenho das pessoas, o quanto as pessoas precisam adquirir de conhecimento, né, que a gente chama de competências técnicas, né? Então, nós estamos falando de conhecimento, habilidade, atitude, tudo isso, né, que o RH, quem trabalha em RH conhece bem. Você conhece o famoso chá, né? O chá. A gente trabalha muito na área de remuneração. Aí, na área de remuneração, a gente tem uma base de dados hoje de quase 950 empresas do Brasil todo, de 12 segmentos diferentes. E aí a gente tem mais ou menos hoje 350 mil informações sobre remuneração praticada pelo mercado. E aí a gente não trabalha só quando a gente fala de remuneração, depois nós vamos entrar muito nesse tema, né? A gente não fala só de salário, né? Mas é salário, mais os benefícios, mais remuneração variável, mais bônus, mais incentivos de longo prazo, etc. Tudo aquilo que é prática das organizações. Depois acho que você vai me questionar um pouco mais sobre isso. E a gente também trabalha num processo de assessment, né, ou de avaliação comportamental, avaliação técnica. A gente tem uma ferramenta que a gente representa uma empresa francesa, a Performance, que é uma avaliação comportamental. Acho que você teve a oportunidade de... Inclusive que você fez já um podcast, uma entrevista, né, com a Thaís. Com a Thaís, legal, com a bacana. Thaís, que representa a nossa porta-voz lá na Performance. Então, a gente trabalha com toda essa avaliação também, olhando para a assessment de uma maneira geral, tanto para o processo de contratação, quanto para o processo de desenvolvimento, quanto para o processo de promoção, enfim, tudo aquilo que envolve o processo de assessment, a gente trabalha também. Avaliação de desempenho, a gente também tem, depois eu vou falar das ferramentas que a gente tem, mas a avaliação de desempenho é outra coisa que a gente trabalha muito fortemente. Pesquisa de clima organizacional, também a gente tem ajudado as empresas nessa linha, e a gente tem um trabalho muito focado na questão, como a gente trabalha com KPI, com essa questão de alcance de indicadores, a gente desenvolveu uma metodologia de remuneração variável para a equipe comercial. Ela é diferentemente do que o mercado pratica, que pratica comissão sobre vendas, por exemplo, e aí ela tem uma variável que é uma variável incontrolável pelas empresas, né? Porque preço sobe, e aí às vezes você fala, aí eu vou mudar a minha percentagem de comissão, porque meu vendedor está ganhando muito sem fazer esforço. Não está aumentando a venda em si, né? Às vezes ali a própria inflação faz com que esse resultado seja alcançado em números, mas não que a empresa está alcançando aqueles resultados de crescimento, né? Exatamente. E aí ela inflige dois problemas. Um legal, né? Porque ela, enfim, não pode mudar essa regra no meio do caminho, mas ela acaba fazendo. E outro é motivacional, né? Ela desmotiva o time dela por causa do modelo que ela escolheu. E a gente desenvolveu um outro modelo bastante interessante,
considerando os indicadores todos, mas considerando múltiplos de salário nominal, né? Então, o salário nominal você tem controle sobre ele e, obviamente, você consegue monitorar tudo isso. Aí a gente desenvolveu uma ferramenta que eu vou entrar nessa área. A gente, a partir de 2013, olhou como é que o mundo estava caminhando e a gente entendeu que nós precisamos desenvolver ferramentas de auxílio para o RH, né? Então, nós temos uma ferramenta de recrutamento e seleção, que se chama Inova. Todas as nossas ferramentas se chamam Inova, que é a Inova Job, que é para o processo de recrutamento e seleção está lá, né? Desde o cadastro de currículo até o onboard está dentro dessa ferramenta. Então, as empresas podem fazer toda a transação lá dentro dessa plataforma. Essa plataforma também indica perfil dos cargos, indica remuneração, porque a gente tem uma plataforma com quase 350 mil informações sobre salário, e a gente tem informação de quanto a empresa paga, não de quanto a pessoa quer ganhar, né? Que é diferente de outras plataformas que trabalham com isso, que trabalham com a pretensão das pessoas, que é muito diferente, né? Se você está num processo de baixa de oferta de empregos, provavelmente a pretensão é menor. E não necessariamente... A gente viu muitos desses movimentos, assim, até mesmo na pandemia. Vou dar um exemplo com profissionais de TI, né? A gente via profissionais de TI júnior saindo da faculdade com um salário acima de um sênior. Né, analista sênior, então, porque a demanda foi grande. Aí depois a gente começou a ver um movimento contrário, né? Perfeito. Uma demissão em massa. Então, assim, o mercado ele vai ditando muito também esses movimentos de remuneração, né? Exatamente. E as empresas têm práticas mais perenes, né? Porque elas estão olhando para outras funcionalidades. Então, a gente tem informação de quanto a empresa paga de fato. Sim. E a gente desenvolveu essa é uma das plataformas, a outra é essa de remuneração. Então, dentro da plataforma que chama InovaCheck, você pode fazer pesquisa de remuneração, mas você pode fazer descrição de cargo, avaliação do cargo, tabela salarial, montar o seu plano de carreira, tudo dentro dessa plataforma. Aliás, dentro da plataforma já tem sugestões, né, de planos que você pode desenvolver. A gente desenvolveu uma outra que é para pesquisas, né? Então, a gente usa ela para pesquisa de clima organizacional, de engajamento, mas ela também pode ser utilizada para pesquisa de satisfação do cliente, para pesquisas. Hoje mesmo eu fiz uma apresentação para uns clientes que é perfil de organizações, né? Então, a gente pegou, por exemplo, clubes, né? Clubes recreativos, clubes desportivos, e a gente desenhou, fez uma pesquisa e identificou o perfil dos clubes, como é que eles podem ter mais sinergia, como é que eles não têm sinergia. Então, é uma plataforma para pesquisas de uma maneira geral. E a última plataforma que a gente tem é essa de controle, né? De KPIs, de PDI, de plano de desenvolvimento individual e também de atingimento de metas. Então, ela calcula toda a comissão dos empregados, por exemplo. Tira da mão da pessoa e deixa mais ali no controle sistemático mesmo, né? Via sistema, via tecnologia mesmo que faz esse cálculo, que já tem lá tudo preparado para que o profissional só rode para o pagamento em folha, né? Tira do processo de pessoas mesmo. Exato. Até para a gente evitar erros, algumas questões ali que sempre acontece. A gente fala num time aí grande de time comercial, às vezes tem alguns esquemas de pagamentos e comissões que são tão complexos, né, Dimas? Eu ia falar, a hora que você começou a falar sobre a solução comercial, eu falei, gente, o comercial, para muitas organizações, na parte de remuneração, estabelecer alguma política sempre é uma dor, né? Porque tem muitas variáveis, aí testa um formato num ano, aí passa esse um ano, esse ciclo, poxa, eu vi aqui algumas situações, vou ter que renovar, ter que mudar, para o ano que vem já vai ser um formato diferente de remuneração. E as empresas, elas olham para esse formato de remuneração e olham também para os seus custos, né? Exato. Tudo que impacta, de impostos. Então, a gente está sempre tentando achar ali a melhor forma de fazer esse equilíbrio, né? Entre entre a folha, né? O custo folha. E essa é a minha política de remuneração como um todo, né? Exatamente. Então, é uma plataforma bastante flexível. Ela também interage com o vendedor. Então, ele sabe quanto por cento da meta ele atingiu, né? Legal. Se a empresa quiser fazer uma campanha, por exemplo, uma campanha curta, uma campanha longa, ela faz dentro da plataforma. E você tem razão, ela tira essa subjetividade ou essa possibilidade de erro, né? Às vezes eu tenho que calcular a comissão na planilha de Excel. Mais linda do mundo, né?
Mas... Uma fórmula errada ali já muda totalmente o valor final do cálculo, né? E aí eu quero buscar o histórico do ano passado. Oh, meu Deus do céu, e agora como é que eu faço? Fazer né? aquelas planilhas mirabolantes com 1 milhão de linhas. Às vezes tá ótima, tá resolvendo o problema, mas ela dá muito trabalho, né? Às vezes a gente encontra empresas que tem 2, 3 pessoas que fazem isso só para fazer o cálculo de remuneração da área comercial. Então a gente desenvolveu essa ferramenta, mas ela também faz avaliação de desempenho, ela também faz o plano de desenvolvimento individual, ela também cria lá um Nine Box de desenvolvimento das pessoas, né? Então ela está bastante completa, utiliza OKRs, né? Que depois a gente vai falar disso também, que também são indicadores, né? Cada um tem um nome, tem né? um nome. E a Nine Box, né? Que muitas vezes algumas pessoas também não conhecem, é uma... como que eu vou falar? É uma metodologia, né? Uma metodologia dentro da área de recursos humanos, onde a gente classifica ali os colaboradores de acordo com as suas entregas, né? O seu desenvolvimento dentro da organização. Então, é uma forma muito fácil da gente enxergar ali quais são os colaboradores que eu preciso desenvolver, quais ali eu preciso, às vezes, até promover, bonificar para uma entrega, né, acima do esperado, acima da expectativa. Então, é uma metodologia fácil de fazer gestão quando se tem um sistema também para fazer, porque atuar com o Ninebox dentro de uma planilha de Excel tá para lá de atrasado, não é humanamente impossível você ter uma empresa ágil no sentido de decisões rápidas, trabalhando ainda com planilhas no modelo Excel, né? Exato. E decisões certas também, né? Porque se você demora para tomar a decisão, provavelmente você tomou lá no momento que não era o momento adequado, como você disse. Então, ou às vezes já perdeu até o colaborador que se destacou. ou pior, né? Você deu aumento e falou, não era para dar. Pois é. Então, enfim. E aí já impacta, né, nos custos, que aí depois não volta mais atrás. E Dimas, vamos então aqui, pegando o gancho, né? Você falou muito sobre a questão comportamental. Eu vejo que a Facioli tem muito essa pegada de análise comportamental mesmo, pautada em todas essas ferramentas, né, científicas. É legal a gente frisar isso. Exato. Então, tem um estudo por trás dessas ferramentas. E o que eu vejo muito, assim, fazendo um vínculo, né, da questão comportamental com a remuneração. Hoje, a gente vê uma dificuldade das organizações de encontrar profissionais preparados, que têm esse perfil, mais questões comportamentais mesmo, né? De um perfil mais analítico, um conhecimento ali mínimo para atuar com pacote Office, eu vou dar um exemplo, tá? Ou com sistemas, enfim. E, do outro lado, a gente, então, enxerga essa dor das organizações, a dificuldade de encontrar profissionais preparados. E, do outro lado, profissionais que, com essa nova geração que está entrando para o mercado, com uma ansiedade de querer crescer mais rápido, ter uma boa remuneração, tem uma expectativa, eu não sei, claramente... tem uma influência, né, das redes e mídias sociais, então tem um descompasso, né, entre o que as organizações estão sofrendo de não encontrar e esses profissionais que estão com as expectativas altas e talvez não estão entregando aquilo que as empresas esperam e fica nessa briga, né? E aí, uma dessas questões que eu fiquei pensando muito no quesito remuneração... E era uma pergunta que eu queria te fazer. Como que as empresas antigamente, qual que era a preocupação das organizações antigamente quando elas iam ali estruturar o plano de remuneração, que é os benefícios, né, com todos os pacotes de benefícios. E hoje, como que essa preocupação mudou? Porque o que engaja, o que... motiva as pessoas, a gente está com um mix de gerações dentro das organizações. Então, um benefício que engaja um colaborador não é um benefício que vai, né, engajar o outro. Como que a gente trabalha hoje? O que você está vendo assim, de movimento no mercado? E ficou uma dúvida também, se esse movimento... né, ele veio com a pandemia ou você sentia que já vinha antes da pandemia? Eu queria que você me falasse um pouquinho hoje qual que está sendo o seu desafio para trazer essa solução para as organizações. Tá. De fato, essa questão das necessidades hoje são necessidades diferentes do que a gente tinha 5, 10 anos atrás, mas ela já vinha
já respondendo um pouco da sua pergunta, eu vou alongá-la um pouco mais, mas ela já vinha num movimento de mudança, né? A gente já tinha percebido, por exemplo, no nosso banco de dados de currículos, né? Hoje não se fala muito em banco de dados porque ele é muito vivo, né? Antigamente o banco de dados era a sua base de currículos de arquivo lá, né? Depois entrou isso em sistemas. Hoje a gente trabalha com plataformas que conseguem mostrar para a gente, de fato, o perfil, né, que o mercado tem buscado e o comportamento das pessoas nas empresas. Então, há 10 anos atrás, um diretor de empresa, um presidente, ficava em média 10 anos numa empresa. Há 10 anos atrás. Hoje ele fica 3, porque ele busca desafio. Assim, é muito bom ficar com um diretor, um presidente, um CEO 10 anos se ele for bom. Se ele não for bom, não é muito bom para nenhuma organização. Demora para a organização perceber, né? Demora para a organização perceber, sem dúvida. E esse profissional, mesmo ele sendo de uma outra geração, ele busca desafios, porque ele aprendeu a trabalhar assim. Então, quando a gente fala a geração mais nova... Eu também tinha uma ansiedade muito grande, até já brinquei aqui, acho que eu falei com o Vitão, né? Eu entrei nas casas pernambucanas e lá tinha 4 cargos só, era pacoteiro, vendedor, gerente de seção, coordenador de seção, que era de mentirinha só, não dava salário diferente, subgerente e gerente. Então, aí eu falei, não, a carreira é muito curta aqui, eu não quero ficar aqui não, vou embora. E então, assim, essa questão das carreiras eram carreiras muito mais estáveis, muito mais fixas, né? Então, eu tinha gerente, tá bom, gerente de RH, gerente financeiro, gerente de TI, tinha abaixo supervisor ou coordenador, etc., encarregado na área operacional, não tinha isso na área administrativa, e depois tinha lá os assistentes, analistas, etc. Isso é um modelo que desmoronou, né? E já vem ele sendo desconstruído. Não que ele não exista mais, existe ainda dentro das organizações, mas ele não é mais perene. Quando você implantava um plano de carreira no passado, ele durava 10, 15 anos. Hoje ele se modifica. Por quê? Porque aparecem novas profissões, você automatiza uma determinada área dentro da organização, aquela função não existe mais, agora é outra. Então, eles são projetos que se modificam muito mais rapidamente e eles são menos estáveis dentro desse ponto de vista, mas isso é bom, não é ruim. Então, você tem que, na hora que você trabalhar a questão de um plano de carreira, hoje você precisa olhar para esse público, para ver se atende esse público. E esse público, de fato, tem pressa, mas a gente também teve pressa. Não é muito diferente disso. A gente fala, eles entram, querem ser gerente. Eu também queria. Mas, enfim... Então, não é o problema da nova geração. Sempre teve esse anseio. Depende da pessoa também, né? Eu acho que tem os perfis que preferem um pouco mais a estabilidade e tem perfis que preferem mais esse movimento, né? Então, acontece. Sim. É que hoje, eu acho que perfis que preferem esse movimento na carreira, a gente enxerga mais esse perfil nas pessoas, principalmente nos jovens. Não só nos jovens, tá? Eu falo de todas as gerações. É que hoje o que está mais em pauta é essa geração Z, né? Que eles falam. Então, estão vindo para o mercado, estão com essa ansiedade, precisam ter maturidade para tomadas de decisões, né? Então, a gente tem que ter um limiar ali, um equilíbrio, né? Também nessa velocidade. E a gente já teve agora alguns modismos, né? Lá atrás, a gente queria gerentes e diretores que tivessem 30 anos de idade, né? Jovens, né? Hoje, não que não exista, depende da organização, eu tenho. E são muito bem preparados. E a gente tem os mesmos problemas que a gente tinha no passado, né? Um pouco mais agravados agora. De fato, é mais complexo a gente ter profissionais mais prontos como a organização quer. A tecnologia influenciou muito as funções, influenciou muito os cargos que existem nas organizações e eles andaram numa velocidade muito maior do que a possibilidade das pessoas se prepararem para eles. Então, parte disso é culpa do processo mesmo, né? Se a gente estiver falando de culpa aqui, mas o processo aconteceu dessa maneira e as empresas não se atentaram a isso. Então, elas têm
profissionais, ou às vezes elas contratam profissionais para aquilo que elas não precisam contratar. Elas contratam profissionais, o perfil da posição ainda está naquele modelo antigo. E eu preciso de gente nova. E aí eles falam, eu preciso de gente faiscada, eu preciso de gente com iniciativa, né? Eu tenho cliente que fala, eu preciso de gente com terminativa, que iniciativa tem um monte aqui. Iniciativa tem um monte, mas não finaliza, né? Então, o que acontece é que assim, as empresas têm, primeiro, olhando para essa questão de remuneração, programas que não atendem mais à necessidade delas mesmas e elas não conseguem enxergar. E elas começam a trabalhar com soluções malucas, né? Por exemplo, esse cargo já chegou no fim da faixa, mas eu preciso dar aumento para ele, e eu não posso dar aumento como analista, eu vou criar um cargo de supervisor. Aí cria supervisor 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Gerente, júnior, pleno e sênior. E às vezes você pega gerente, supervisor que não tem subordinados. Você fala, então, enfim, a empresa acaba criando esses modelos ou cria um analista 5, 6, etc. A gente pegou, por exemplo, olhando para um cargo muito simples, né? Jardineiro, né, dentro da organização tinha de 1 a 7. Falei, nossa, esse jardineiro 7 aqui deve cuidar da rosa verde, né? Porque alguma aquela coisa... rosa de ouro, né? Da organização. Rosa de ouro. Deve ser um super especialista nisso. Não, mas foi criando em função da diferença que existia de tempo de casa. Eu acho que perde um pouquinho da premissa do cargos e salários, que é você olhar. Por isso que até conheço uma pessoa que foi professora, consultora, né? Eu acho que hoje não é mais. Por muitos anos, e falava muito sobre desenhar o cargo através do processo, né? Mapeie os processos da sua organização, entenda os processos, desenhe os cargos de acordo com estes processos, onde o processo começa, termina, quem que é o responsável. E aí, com isso, você desenha o seu plano de carreira baseado no que você realmente necessita para a sua organização, de acordo com os processos da sua organização. E aí, o que eu enxergo muito é fazer um movimento ao contrário. Você cria o plano de carreira para enquadrar as pessoas que já estão dentro da organização. Exato. Então, talvez uma forma de, olha, não quero dispensar, é um ótimo colaborador ou colaboradora, vamos criar um cargo para encaixar essa pessoa, mas a premissa acaba se desmanchando, né? E aí, às vezes, eu vejo alguns colaboradores perguntando, mas como que funciona o plano de carreira? O que eu preciso fazer para crescer dentro da organização? E aí, por conta dessas situações que você vai criando cargos, chega uma hora que nem a própria organização ou o líder ali consegue explicar para a pessoa qual que é a sua trilha de carreira, né? Então, acaba que desmancha o propósito do projeto de remuneração, encargos e salários, né? Sim. E a empresa perde um pouco da credibilidade dela também, né? Quando ela fala que tem um plano, mas aí começa a ter essas brechas, eu acho que perde também um pouquinho perante ao colaborador, né? As pessoas hoje estão buscando muito o que é que acontece de fato, e não a promessa que você fez para elas. Né? Então, às vezes, você faz uma promessa de um plano de carreira, ela acredita, você contrata essa pessoa, ela está preparada, é o profissional que você quer, mas na hora que ela entra, a realidade é completamente diferente daquela que você vendeu para ela no processo de contratação. Então, ela não fica na organização. A gente tem um estudo lá também que 78% das pessoas saem de turnover até 2 anos de empresa. Então, você fez um investimento e 50% delas saem no primeiro ano. Então, é um processo ou de contratação indevida, que você fez desadequado, né? Ou assim, eu contratei olhando um cargo no passado, como você disse, né? Ou eu não contratei adequadamente, ou eu não fiz o onboard direito, né? Essa pessoa não entrou dentro da minha organização. Então, as organizações têm um grande desafio que é encantar as pessoas, encantar as boas pessoas que ela quer contratar. As pessoas precisam se preparar para essa nova organização também. Então, eu tenho profissionais também que não se atualizaram nesse processo todo, e tem profissionais que estão sendo mal formados também. Então, a gente tem esse problema. De fato, a gente tem.
Então, é até antagônico, né? Você tem um índice de desemprego na casa dos 8%, 9% e você ter falta de gente para trabalhar nas organizações. E as empresas desesperadas, estão todas desesperadas, então, falando, cadê? Não encontra, processo seletivo, às vezes é difícil de encontrar, né? O currículo profissional. Que eu vejo muito também, Dimas, esse movimento, assim, as empresas, o mundo, ele está numa evolução constante. A inteligência artificial chegou, está de acesso para todos. Chegou assim, que eu falo, já existia, mas ela chegou para acesso de todos, né? Hoje você, eu, a gente acessa do nosso celular. O que acontece é que agora a gente precisa saber utilizar e saber como que a inteligência artificial vai trazer grandes resultados para a minha área. Então, são muitas evoluções que vão acontecendo no mundo corporativo, mas o nosso esquema escola não evolui junto. Exato. Então, quando chega essa geração que eu falo, ou até as anteriores, é por quê? Porque as exigências vão se modificando, mudando. Mas o formato da escola ainda continua, não sei se arcaico é a melhor palavra para utilizar. Parado no tempo, né? Parado no tempo. Eu tenho um exemplo muito claro disso que você está falando, e assim, não sei se é muito diferente agora. Eu estudei, fiz administração de empresas, o meu filho mais velho foi fazer administração de empresas exatamente na mesma escola, na mesma universidade que eu. E ele me trouxe um exemplo que o meu professor tinha me dado. Depois de quanto tempo, quantos anos, né? Então, assim, eu parei no tempo, eu fiquei repetindo aquela informação, eu fiquei trabalhando com o mesmo livro, fiquei trabalhando e o mundo evoluiu. E principalmente, você me falou a questão da pandemia, a pandemia acelerou tudo isso muito rapidamente, né? Então, o trabalho híbrido, por exemplo, que era algo que estava se experimentando, acabou virando moda, agora não virou moda, enfim, mas é algo que foi uma catástrofe, né, que aconteceu e todas as coisas se movimentaram muito rapidamente. Então, a adoção de tecnologias que a gente estava pensando em adotar, elas acabaram acontecendo muito rapidamente e, de fato, a gente tem essa questão. Voltando para o tema remuneração, hoje a gente não faz, por exemplo, um plano de carreira, um plano de cargos e salários olhando para o cargo, porque se você olhar para o cargo que a pessoa ocupa, ela vai te fazer uma descrição daquilo que ela faz. Às vezes ela não está fazendo do jeito que precisa ser feito, Exato. como você olhou falando para processos. Então, é assim, como é que vai ser a sua empresa daqui a 5 anos? Então, a gente precisa olhar o planejamento estratégico da organização, entender para onde ela vai, entender quais são os desafios e aí a gente constrói um plano de carreira, porque senão ele vai nascer morto. Entender onde que essa pessoa está posicionada dentro do plano de carreira e aí sim trabalhar o desenvolvimento dela. Uma questão que eu acho que interessante, fazendo um vínculo dessa questão do cargo com a questão da remuneração e engajamento, é quando existe um gap ali de alinhamento da expectativa, né? A pessoa... Porque já aconteceu, eu já passei por isso, não comigo, mas com uma pessoa dentro da organização, que quando o líder foi fazer um feedback com a pessoa, e ele explicou que o que ela estava fazendo estava dentro do que era esperado, houve ali uma frustração por parte do colaborador, porque para ele estava entregando muito acima, né? E quando ele recebeu esse feedback, talvez tenha sido um feedback tardio, né? Não teve um acompanhamento. Então, acho que é aí que mora a questão do engajamento, né? Será que eu estou alinhada com o que é esperado, como que não é, o que eu preciso fazer para me desenvolver, para crescer, para ter uma remuneração melhor, enfim, eu acho que também além de ter o plano, porque na política a gente desenha tudo muito bonito, mas é o dia a dia que vai ditar, né, Dimas? E assim, a gente está falando de remuneração, e remuneração não é motivadora. A gente já falou aqui uma série de vezes. Remuneração é desmotivadora. Então, assim, é óbvio que você precisa ter o plano de carreira, porque as pessoas não estão olhando para o dinheiro, elas estão olhando qual é a minha evolução, o que eu vou aprender, qual é o meu propósito aqui dentro dessa organização. Então, elas buscam muito isso. Então, as pessoas preparadas buscam muito isso. Você também tem uma base da organização que também não está muito preocupada com isso, mas é importante que ela saiba também qual é o crescimento dela, porque senão ela se prepara e vai embora. Então, você perde essa pessoa também. Então, quando eu falo de encantar a pessoa, você precisa ter esse ferramental. A gente chama isso sempre de
processo, né? Então, você precisa ter um plano de carreira e ele, de novo, ele não pode estar escrito em pedra. Ele precisa evoluir, eu vou evoluir também. Mas é importante que você construa um plano. É óbvio que você fala, tá bom, Dimas, mas eu vou construir um plano para a empresa que vai ser daqui a 5 anos, mas hoje ela é uma empresa, amanhã ela é outra, depois de amanhã é outra. No segundo ano, você vai fazer um plano intermediário para a gente chegar aqui. Então, nós estamos aqui, vamos chegar aqui. Então, imagina que você tenha, por exemplo, hoje um cargo de operador e essa função vai ser automatizada no futuro. Você vai precisar desse operador ainda, mas com outra qualificação. Então, ele vai precisar aprender a operar a máquina de uma outra maneira. Você não vai operar ela dessa forma, você vai operar ela de uma maneira automatizada. Aconteceu muito, por exemplo, quando a gente fala de o torneiro mecânico. Né? O torneiro mecânico é um equipamento que não é como ele operava no passado. Tem o torno CNC agora. Oh, meu Deus do céu. Agora tem outra coisa muito mais moderna do que isso. Mas quando a gente olha para um mecânico, por exemplo, né? Que mecânico a gente tem hoje, diferentemente daquele que consertava o Fusca lá pelo barulho do motor, né? É muito diferente hoje. Ele tem que saber operar um computador, fazer a leitura para entender que intervenção que ele tem que fazer. E às vezes não é nem uma intervenção física, né? É só uma intervenção pelo software, né? Para ele poder consertar determinado problema. Então, essa profissão evoluiu muito, mas às vezes eu estou formando aquele mecânico que vai consertar Fusca. Tudo bem, ainda tem, né? Mas eu não preciso dele no mercado mais. E isso acontece com os analistas, como você disse. Eu preciso de gente analítica. O que é ser gente analítica? Gente analítica é gente que não repete, que olha para uma informação e não sabe o que tem ali, né? É gente que traz solução para a organização. E eu, de fato, não formo essa pessoa nas universidades. Raramente eu consigo formar. Mas mesmo isso, a empresa não tem clareza. Então, se eu não tiver essa clareza, no mínimo no meu plano de carreira, qual é o perfil que eu preciso dessa posição, não é o perfil que eu tenho, é o perfil que eu preciso ter. Eu vou gerar um gap, obviamente, né? E aí eu tenho também, olhando para as outras ferramentas, tá bom, eu tenho um plano de desenvolvimento para essa pessoa, ele vai precisar aprender isso, aprender aquilo, ele vai precisar estar esse comportamento. Então, quando a gente fala de força de vendas, por exemplo, a gente tem muitas deficiências no fechamento de venda pelo comportamento do vendedor. Às vezes o vendedor quer ir lá e eu tenho esse produto aqui, é desse jeito, não sei o quê. O cliente não quer aquilo, espera, deixa eu falar o que eu quero primeiro, né? Depois você me oferece, né? Ou às vezes o vendedor já entra falando, mas eu te dou um desconto. Eu nem pedi o desconto ainda, espera um pouco, né? Nem sei se o seu preço está bom, está ruim. De repente você nem precisava me dar esse desconto. Nem precisava dar o desconto. Então, isso é comportamento. Um dia eu fui com a minha esposa comprar uma bolsa, ela precisava de uma bolsa branca lá para um casamento e precisava correndo dessa bolsa. E nós fomos no shopping, chegou lá no shopping, a vendedora falou, eu só tenho essas 3 bolsas aqui. Eu falei, por que você não fala para ela? Eu tenho todas essas bolsas aqui brancas, olha que lindas. Então, é comportamento de vendas, né? Então, tudo isso a empresa precisa ensinar para as pessoas, né? Então, às vezes as pessoas não vêm e, de fato, não vêm preparadas, mas a empresa precisa ensinar para as pessoas e elas precisam ser recompensadas quando elas chegarem no ponto ótimo de desempenho. Às vezes as pessoas chegam num ponto ótimo de desempenho, como você disse, e se frustram. Fala, ninguém me deu um feedback aqui, diz que eu estou dentro do esperado. Fala, o que é dentro do esperado? Né? O que significa isso? Né? Então significa que eu não vou ter aumento? Exato. E aí sim ele é desmotivador, né? Vem a frustração, vem esse processo todo. Mas eu preciso, de fato, ter essa construção do plano de carreira, das regras de promoção, das regras de entrada, das regras de fim de contrato de experiência. Tudo isso precisa estar claro para as pessoas. E, mais do que isso, quais são os benefícios? Por exemplo, como você disse, eu tenho gerações diferentes. E o desafio das organizações hoje é ofertar um pacote de benefícios que seja flexível. Então, eu quero um vale academia, eu quero que você pague a minha academia, eu quero um plano de saúde. As pessoas poderiam escolher o pacote de benefícios, Exatamente. E às vezes você tem um pacotão engessado lá, tudo isso aqui eu tenho, o pacote é lindo, é maravilhoso. Tá bom, mas só 50% fala, mas eu não uso nada disso. Exatamente, só 50% do seu público usa. Então,
Por isso que esses projetos são projetos vivos e que precisam receber essas modificações para olhar os públicos que você tem lá. Então, muito provavelmente, uma pessoa que é casada, que tem filhos, ele provavelmente quer um plano de saúde. Sim. Quem não é casado, que é solteiro, não sei se quer isso, sabe? Sim. Então, essas questões todas, né, as empresas precisam trabalhar muito com essa questão de incentivo de curto e longo prazo, né? No passado não se tinha isso, era só salário fixo, hoje não. Hoje as pessoas querem ganhar por desafio, você acabou de dizer isso. Então, o PPR, o plano de participação nos resultados é um negócio interessante. Mas eu vou ter que abrir o meu resultado. Eu falo, não tem que abrir seu resultado, tem que abrir seu balanço. É resultado, é indicador. Nós ainda temos muitas empresas conservadoras, né, Dimas? A gente tem que entender isso também. Eu falo, tem muitos profissionais, como a gente olha muito para a questão rede social, e aí a gente olha e fala, poxa, essa empresa... nós temos muitas startups. E são modelos diferentes, mas na nossa região, pelo menos aqui de Ribeirão Preto, ainda se prevalece muitas empresas familiares que têm um estilo mais conservador. E eu acho que a gente tem que, eu sempre falo isso, a gente tem que trazer as soluções. Agora eu vou falar para profissionais de recursos humanos, né? A gente tem que olhar para as soluções de mercado e a gente tem que entender a cultura e a organização onde nós estamos inseridos. E aí, como que nós vamos inserir essa solução, né? Primeiro, avaliar se faz sentido ou não e se vai trazer algum resultado para a organização e como que eu vou adequar essa ferramenta, essa solução para dentro dessa empresa, né? Então, a gente tem que entender esses movimentos também, porque senão a gente acaba dando um tiro errado ali, né? Traz alguma questão para dentro da organização, porque para o mercado está em alta, mas para a sua organização não faz sentido naquele movimento, naquele momento. E você falou uma questão assim da motivação e engajamento na questão de plano de remuneração, de crescimento e de carreira, e eu pensei que, nossa, eu já ouvi muito falar, mas para eu chegar no cargo de gerente, eu estou começando como analista júnior e eu preciso, no mínimo, de 5, 6 anos. Eu estou aqui chutando, tá, pessoal? Não estou falando que esse assim. tempo, que é assim. Mas vamos supor, eu estou falando 6 anos, porque eu sei de pessoas que podem olhar para essa linha do tempo de 6 anos e falar, é muito tempo, eu queria ser gerente o ano que vem. Não quero, para mim não faz sentido esse plano. E aí, como que a gente lida com isso? Com essas expectativas também, né, de mercado? Para que estes profissionais entendam e compreendam que, olha, são 6 anos porque é uma linha de desenvolvimento, né? Então, tem aqui, eu acho que algumas organizações, principalmente os líderes, porque é o líder que vai estar ali na linha de frente, é o líder que tem que entender ali todo o plano de carreira, ele que vai atuar junto na descrição desse cargo, no desenvolvimento da carreira. Na validação da validação. Carreira. Então, assim, aquele líder precisa mostrar para esse profissional o porquê dessa linha, né? Por que tem essa... Quanto mais rápido você se desenvolver, não necessariamente você vai ficar ali 6, 10 anos para passar para um cargo, né? Então, mostre a trilha de desenvolvimento e aí, quanto mais a pessoa se preparar e correr ali para sanar todas aquelas competências técnicas e comportamentais necessárias, mais rápido vai ser a evolução no cargo. Sim. Mas eu vejo essa ansiedade. Então, e aí, como que lida? Né? Você fazer ali um plano que faz sentido, né, no ponto de vista que essa pessoa precisa ter uma certa maturidade de verdade, né, para chegar naquele determinado cargo, mas a pessoa não tem essa expectativa de fazer, de aguardar, de demorar esse tempo todo. Como que a gente lida com isso? Não, ela pode, de fato, assim, de novo, a carreira pode estar construída para 6 anos, que é o exemplo que você deu, mas eu posso alcançar em 3. Se eu estiver... Se a empresa, obviamente, estruturar todas as ferramentas que ela precisa para identificar os talentos, para identificar, de fato, se as pessoas evoluíram, para identificar se as pessoas cresceram na organização, é possível, enfim, você dar saltos na sua carreira. Enfim, eu comecei como analista júnior numa organização e em 4 anos eu era gerente, mas era porque eu acabei
me destacando, acabei fazendo e houve oportunidade, porque meu chefe saiu, acabou tem saindo. essa então, também, ter a oportunidade dentro da organização. Exatamente. Então, isso precisa ficar claro. A primeira coisa que a organização precisa fazer é dar clareza para isso. Falar, olha, o normal é você chegar em 6 anos, porque eu vou precisar ensinar X, Y, Z aqui no primeiro ano para você. No segundo ano, você vai aprender X, Y mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, é importante que ela tenha tudo isso muito bem definido. E quando a gente faz um plano de carreira, de maneira geral, um plano de cargos e salários, tem definido lá a descrição e o perfil do cargo. Só fala, tá bom, isso não basta num plano de carreira. Você tem que definir quais são as linhas de conhecimento que essa pessoa precisa adquirir ao longo de 6 anos, no exemplo que você deu. Então, precisa ficar claro para essa pessoa também que de fato ela vai demorar esse tempo para aprender o que está descrito lá para ela. Falar, olha, se você aprender, obviamente, isso em 3 anos e a gente tiver uma vaga para você, você vai ocupar essa vaga. E também a sua carreira não pode ser só linear, né? Ela tem que ser horizontal também. Não necessariamente quem está numa área administrativa, de back-office, por exemplo, não pode ir para uma área industrial, assim como quem está numa área industrial ou numa área agrícola, que muito na nossa área, não pode migrar para outras áreas. Eu conheço um monte de gente que migrou de área operacional para tecnologia da informação, etc. Então, precisa ter clareza. E a gente precisa ter vários planos, né, de carreira. Então, quando a gente fala de tecnologia, esse plano avança de uma maneira muito mais rápida, né? Na área de tecnologia, na área de TI, por exemplo. E ele é mais lento em outras áreas. Então, mas é importantíssimo que as pessoas saibam que, como você disse, o líder saiba disso, que o líder aprove isso, né? Que ele entenda que, de fato... Eu também não preciso protelar, né? Às vezes, a gente precisa... eu quero criar uma carreira de 6 anos. Às vezes, não cabe uma carreira de 6 anos. Às vezes, a carreira precisa ser de 3. Fala, tem que ser de 3. Mas eu não vou conseguir ter budget suficiente para pagar. Não é todo mundo que vai ser promovido, não é todo mundo que vai ocupar. Você tem um quadro. A gente define, por exemplo, para as organizações, quadro de carreira também. Então, às vezes, eu tenho lá, 50 nível júnior e 3 nível sênior. Não cabe 50 com 3, não tem jeito de você fazer isso. Então, você precisa construir, obviamente, para a sua necessidade. Então, você também não pode ter todas as pessoas com nível sênior lá só porque elas têm tempo de casa. Então, essa linha de aprendizado e o que você vai investir na pessoa, falar, então esse desenvolvimento que eu estou mostrando aqui para você, empresa, vou investir, eu vou pagar o seu curso, você vai ter isso aqui. Então, enfim, se você sair daqui, eu não sei se você tem isso em outra organização. Então, isso também é o que a gente chama de benefício indireto ou não monetário, né? Sim. Então, é importante que a pessoa saiba o quanto ela vai ser investida pela organização para ela poder chegar, se desenvolver, ou né? ela demorar os 6 anos para ela poder chegar no nível gerencial, por exemplo. E mesmo assim, não garanto que você vai ser gerente, porque eu preciso ter vaga. Exato. Mas isso precisa estar muito claro, porque senão a pessoa vai lá, investe, fala, mas eu não tenho vaga, eu vou embora. E tem gente que não vai compreender. É importante que as empresas também entendam, os RHs também entendam, que tem gente que não vai compreender isso. O que o RH não pode, acho que aproveitando o que você falou para os RHs, é ficar acomodado. Que às vezes o RH fala, não, aqui não precisa, a nossa empresa não tem maturidade para... Eu escuto muito isso, a empresa não tem maturidade ainda. Eu falo, como que não tem maturidade? A sua empresa já passou do nível de maturidade. Mas às vezes eu acabo... encontrando algumas desculpas para não implementar aquilo que precisa ser implementado. E o que eu falo muito assim para alguns colaboradores ou pessoas depositar toda essa questão da administração da carreira na empresa e não ser mais protagonista da própria carreira. Sim. Então, eu lembro que eu fui fazer um programa de mentoria e aí uma das sessões, né, eu achei muito interessante porque, olha, você quer chegar aqui. Você já pesquisou pessoas que estão nessa posição e olhou a trilha de carreira dessa pessoa? O que ela buscou de desenvolvimento? Quais formações? Quais conhecimentos? Quais competências e habilidades? Quanto tempo de carreira essa pessoa tem? Por quais empresas que essa pessoa passou? Então, isso me deu uma clareza muito grande de compreender
que eu também tinha que ter clareza do que eu buscava como profissional, se essa empresa daria essa oportunidade, se teria essa oportunidade de crescimento dentro da organização e fazer essa ponte, né? Eu tenho que entender as oportunidades, como que funciona o plano de carreira dentro da organização, mas como que eu, como profissional, o que eu preciso, quais são os passos que eu preciso dar, ou para que esse plano avance mais rápido, como você querer fazer uma faculdade de direito em 1 ano. Não, uma faculdade de direito são 5 anos, né? Então, assim, você tem situações que tem que ter ali o seu tempo, né? Você não vai conseguir avançar porque precisa do seu tempo de maturação, né? Mas nas outras situações onde eu posso me destacar e onde eu posso potencializar, eu vou trabalhar nisso. Então, por isso que a gente fala também. A gente fala muito sobre essa questão, seja protagonista. Porque, eu brinco, eu já falei isso para um colaborador. O cavalo branco vai passar, vai abrir a vaga. Você vai montar porque você vai estar preparado. Isso. Ou você vai deixar ele passar, né? Então, a oportunidade pode vir, pode ser que não venha e você se frustre, né? Mas pode ser que ela venha. Mas se você não estiver preparado e outra pessoa estiver, essa outra pessoa vai ser a promovida, né? Então, eu acho que tem que ter também esse protagonismo. A gente tem que falar mais sobre isso, né? Com as pessoas também. Sim, elas têm que... Todo investimento que você faz em você é seu. É seu. Ninguém tira, né? O conhecimento. A carreira, você é o dono da sua carreira. Exato. Tá? É óbvio que, de repente, você pode ser influenciado pela organização e até você gostar disso, mas você tem que fazer a escolha. A escolha é sua, não é da empresa. Então, você escolhe trabalhar naquela organização, você escolhe por uma série de requisitos, né? Eu estava olhando uma pesquisa recente aí sobre o que as pessoas querem, né, dentro das organizações. Então, carreira é a primeira coisa que elas buscam, né? Desenvolvimento e carreira, porque elas querem aprender de fato. Salário é um dos últimos, né? Remuneração dos últimos, mas se não tiver também, você não tem carreira, por exemplo. As pessoas querem receber no mínimo o adequado para o que elas estão entregando, né? Mas eu acho que é negociável quando ela tem uma perspectiva. Eu falo muito isso em processo seletivo. Eu falo, olha, o processo seletivo ele tem que ser um match, né? Entre a empresa, o que a empresa busca e a oportunidade que a empresa vai dar para esse candidato o candidato a se desenvolver. Então, às vezes, a gente encontra um profissional de mercado e aí a gente olha para o conhecimento e as habilidades que essa pessoa possui e fala, essa pessoa vai ter uma oportunidade muito grande de crescer dentro da organização. Então, eu vou pagar uma remuneração, sim, de acordo com a expectativa com que essa pessoa vai entregar, mas vai ser um match perfeito, porque o que ela está buscando de desenvolvimento, a empresa vai potencializar o desenvolvimento de carreira. Então, eu acho que esse olhar, né, também traz para a parte de... A gente está falando um pouco de processo seletivo, mas é porque também faz parte de remuneração, né? De engajamento e tudo mais. A área de remuneração, ela reflete na área de treinamento e desenvolvimento, na área em recrutamento e seleção, na área de avaliação de desempenho, né? Na verdade, é o alicerce da casa para você construir todas essas outras ferramentas. Às vezes, a gente começa a fazer avaliação de desempenho sem ter carreira. Fala, não vai resolver nada. Para que eu estou fazendo isso aqui? Né? Vou desenvolver as pessoas para quê? Vou investir em quê? Agora, é muito importante as empresas entenderem que as pessoas valem o quanto pesam, né? Então, assim, se você quer pagar abaixo da média, fala, eu não vou pagar salário de mercado, mas você sabe qual é a regra de mercado. Então, você não vai ter gente com a competência que o mercado tem, se você quiser pagar abaixo da média de mercado. Sim. É possível, mas você tem que abrir mão do perfil das pessoas. Vão ser pessoas com a qualificação menor do que a qualificação que você tem no mercado. E se você paga mal, você paga 2 vezes, né? É dessa maneira a gente também. Às vezes a gente vai jantar num restaurante, escolheu o restaurante errado ou a comida errada, fala, ainda fiquei com fome, porque não era o negócio, então vou ter que comer de novo, né? Vou ter que comer um lanche agora, o jantar que eu escolhi. Sai triste, paga caro e ainda sai triste. Exatamente. Então, quem paga mal, e eu não estou dizendo que pagar mal é pagar abaixo da média, às vezes eu pago acima da média, mas pago para um profissional que não tem a competência que o mercado tem, né? Que tem no mercado. Às vezes o profissional do mercado custa até mais barato do que eu estou pagando para o meu aqui e já tem a competência que eu preciso ter, né? Então, pagar mal é você não ter a certeza do que se você está pagando, vale o que você está pagando. Então, as empresas precisam olhar muito para isso também.
Então, não pagar mal, né? Não necessariamente pagar acima da média ou abaixo da média. Não estou falando de nada disso, né? É assim, ó, o quanto eu estou pagando, que nível de produtividade eu tenho. A gente tem o menor, se não for o menor, nós somos o penúltimo colocado em produtividade no mundo. Então, a gente tem retrabalho, a gente tem pessoa... Por quê? Eu não preparo direito, eu não tenho uma estrutura de desenvolvimento dessa pessoa direito. Eu, enfim, não planejo, eu vou fazendo, né? Então, as organizações precisam pensar muito por isso. Então, quando a gente fala, voltando para plano de remuneração, ele é o seu planejamento em relação às pessoas também. Então, quando eu estou construindo uma carreira, eu estou construindo para a minha organização. Sim. Para aquilo que eu preciso de resultado. E eu vou encaixando, como você falou no começo, as pessoas nessa estrutura e vou desenvolvendo as pessoas nessa estrutura. Então, o que eu pago, ele vai caber no meu budget, porque eu vou ter resultado através do trabalho das pessoas. Eu vou puxar esse gancho para a gente fechar, Dimas, no budget, que eu acho que é a dor de todo mundo. Uma dica, tá? Eu vou pedir uma dica, assim, para profissionais de RH de remuneração, porque eu acho que tem que ter um combo ali, né? A gente trabalha com remuneração, benefícios, mas a gente tem que entender quais impactos a gente tem na folha de pagamento, como que a gente otimiza esse plano de remuneração com meus custos de folha, como que eu avalio se o meu plano de remuneração está de acordo ou se a minha folha está de acordo com esse peso. Qual que seria a sua dica para que o profissional de recursos humanos consiga, da melhor forma possível, ter esse equilíbrio, né, entre um plano de remuneração com o custo folha, né, que é um custo pesado. A gente sabe que as organizações pagam muitos impostos e é uma preocupação da organização quando ela olha para o tamanho da folha de pagamento, né? Sim. Então, como fazer esse equilíbrio? Eu queria fechar o nosso bate-papo de hoje com isso, porque eu acho que é a chave de ouro. É aquela chave de ouro que todo empresário quer ouvir. Então tá bom, agora eu estou ouvindo o que eu quero... Agora eu vi o que eu quero ouvir. Como fazer esse equilíbrio olhando também para os custos, que eu acho importante, né? Para todo profissional aí da área de remuneração se atentar também. A gente falou no começo aqui de KPI, as organizações também precisam ter KPIs, né? Então, a hora que ela olha, às vezes ela olha para a mão de obra ou para recursos humanos, ou seja, só como custo. De fato, ela é um custo, está dentro da linha de custo dela, está dentro da contabilidade de custos, enfim. Ela é de fato, e a gente de fato tem uma carga tributária muito grande sobre remuneração. Sim. A nova legislação trouxe alguns benefícios, como, por exemplo, prêmio, pagamento de prêmio, sim, como o próprio benefício. O benefício custa só o benefício, pago, né? Só o que é pago. Mas, às vezes, a empresa não faz gestão de benefícios. Então, ela concede um benefício, um mês depois isso vira obrigação. Então, ela precisa fazer a gestão do benefício como, de fato, um benefício dentro da organização. Mas, olhando para KPIs, então, é olhar o meu headcount, por exemplo, as empresas não se preocupam com isso. Às vezes eu tenho 10% mais gente que o mercado, às vezes eu tenho 20% mais custo que o mercado, porque eu tenho desorganização, por exemplo, no meu plano de remuneração. Eu tenho desorganização na definição do meu quadro de pessoal. Então, eu preciso olhar para esses KPIs. E não é assim, eu estou dentro da média. Média não serve para muita coisa, né? Aliás, eu acho que média não serve para nada. Média é uma medida. A gente usa isso em remuneração, mas o nosso sistema hoje já não trabalha mais com média, a gente não trabalha com desvio padrão, a gente trabalha... Nossa plataforma é uma plataforma inclusiva, né? Então, a gente diz o seguinte, você está nessa faixa de remuneração e 50%, 60% ou 30% das empresas pagam esse valor que você paga nessa faixa aqui. Pronto. Tá bom, é isso que você precisa saber. Esse benchmark é importante, né? Então, é muito importante eu ter esse benchmark de custo. E, às vezes, assim, eu estou pagando menos que o mercado, o meu custo é menor que o mercado, mas eu tenho uma produtividade muito abaixo do mercado também. Então, eu preciso olhar essas duas pontas sem falar em outros indicadores, mas o meu indicador de produtividade e o meu indicador de custo de folha sobre faturamento. Esses dois indicadores são essenciais. Então, às vezes, você tem um custo de folha sobre faturamento menor do que o do mercado, mas o seu índice de produtividade é muito menor do que o do mercado. Seu nível de automação é muito menor do que o do mercado, por exemplo. Então,
importante você olhar para esses dois grandes indicadores. Nunca produtividade. Um único indicador, né, Nunca Dimas? um único. Sempre avaliar de diversos parâmetros ali, né? Isso. E também, assim, a minha relação, por exemplo, algo que a gente olha muito dos nossos clientes é quanto é que representa o seu benefício sobre salário, sobre remuneração total. Representa 8%, é muito baixo. 8% é um número muito baixo, de uma maneira geral. Tem empresas que pagam 30%, por exemplo. Então, esse custo de benefício é um custo que só custa o benefício. Então, é um outro indicador que você pode olhar, mas é um indicador secundário. Os dois grandes indicadores que eu diria para todos os RHs e para os donos de empresa, presidentes, CEOs, etc., é esses dois. Meu custo de folha sobre o meu faturamento e o meu indicador de produtividade versus o mercado que eu estou inserido. Porque se você conseguir olhar para esses dois, né, você tiver alta produtividade e eu investiria todo o meu dinheiro em produtividade, eu vou investir em produtividade. Investindo em produtividade, você vai pagar mais que o mercado, porque você vai ter menos gente com muito mais qualificação e muito mais resultado. Então, enfim, se tivesse empresas, e a gente trabalha muito nas organizações disso, vamos trabalhar a sua produtividade, vamos olhar como é que a gente ganha produtividade aqui. E produtividade e automação não diminui gente. Sim. Ele aumenta o nível de qualificação, ele modifica as pessoas, ele modifica. Você talvez não precise contratar o tanto que você contrata, porque você também reduz turnover. Que é um outro indicador secundário que você pode trabalhar, mas esses dois são dois assim que eu trabalharia muito fortemente olhando, né, para a qualidade da minha mão de obra, e eu vou olhar diretamente e indiretamente também para a quantidade e o quanto essa qualidade e quantidade consegue produzir comparado ao mercado. Legal. Dimas, a gente falaria por horas. Exato. Essa questão de remuneração, benefícios, mercado, carreira, são tópicos assim, que são muito abrangentes. O nosso tempo aqui acabou, mas fica o convite para próximos episódios, para a gente focar em algum subsistema, né, que a gente possa trazer. Te agradeço demais, foi muito legal o nosso bate-papo. Para nós aqui passou voando. Passa. E é muito bom sempre ter essa troca de experiência. Às vezes eu tenho alguma situação na minha empresa que a outra pessoa já passou e como que, né, trouxe de solução. Acho que essa troca é sempre muito importante, essa experiência viva, né? Então, queria te agradecer. Você quer... Que isso, eu que agradeço, Karine, fico muito feliz de estar aqui. De fato, você tem absoluta razão, né? Quando a gente troca, a gente cresce, sabe? Então, é muito importante a gente olhar para isso. Eu acho que isso é um dos grandes objetivos da ABRH, né? Isso. É trabalhar essa questão de informação, de troca de informação, daquilo que foi experimentado na organização e que deu certo, daquilo que foi experimentado e que não deu certo. Então, é muito importante a gente ter ouvido, né? Mente aberta para a gente fazer essa questão de trocar. E trocar, né? E para fechar, eu queria deixar um convite para todos que estão nos ouvindo aqui hoje, para acessar o nosso site da ABRH-SP, para se associar, fazer parte. A gente tem diversos grupos de estudos, né, com diversos temas. Então, vocês podem fazer trocas com pessoas e profissionais de todas as regiões do Brasil, né? São grupos de estudos online, então a troca é muito viva. Lá vocês podem aprender, trazer experiência, trocar experiências. Então, isso é de grande valia. Além de você ter ali contatos com pessoas da sua área. E agora eu falo mais voltado para profissionais de recursos humanos mesmo. Mas também tem muitos grupos para liderança, né? Que são temas importantes, que estão em alta. Nós trazemos também muitas palestras, eventos, temos descontos em eventos, tem programa de mentoria que qualquer profissional pode fazer com um dos nossos diretores associados. Então, entra no nosso site, clica lá em associa-se, verifica lá certinho. Você pode fazer o plano pessoa física ou pessoa jurídica e participe com a gente. Aqui na região também temos muitas palestras, então a gente quer encontrá-las em todas essas oportunidades para a gente crescer cada vez mais. Dimas, muito obrigada. Obrigado a você, Karina. Até a próxima. Obrigada, viu? Mais. Obrigada a todos. Até.